Graça e paz no Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Que tema urgente, impactante, desafiante. Avivamento. Tem se falado muito sobre o que é, a sua natureza, a teologia, a história em torno do avivamento, os sinais, o que caracteriza um verdadeiro avivamento. Mas eu gosto muito daquela definição bem simples, que avivamento é um derramar extraordinário, poderoso da graça de Deus, de um modo tremendo. Acontece pela soberania do Senhor. Nós não podemos produzir avivamentos. E isso é algo claro para todos nós. Eu louvo a Deus nesse sentido por toda a nossa teologia reformada, porque ela nos dá essa certeza. É obra do Senhor, somente do Senhor, pela graça do Senhor. Ah, mas quando Deus derrama o avivamento, que coisa tremenda. E Ele promete nos avivar. E nós precisamos, como igreja, urgentemente sermos avivados. E é isso que nós estamos buscando aqui no Senhor. Amém? Ontem o reverendo Roberto Brasileiro, com muita propriedade, nos chamou a uma percepção de obediência. E para mim foi muito marcante na palavra dele, nós estarmos focados em vivermos os princípios do avivamento dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. O reverendo JR depois ministrou uma palavra de exortação sobre a importância de nós, como igreja, tratarmos as nossas diferenças, os nossos conflitos, nos movermos em arrependimento diante do Senhor, para que a nossa igreja esteja pronta para essa manifestação tremenda da graça de Deus. Nessa manhã, eu gostaria de enfocar o aspecto pessoal do avivamento. Não apenas quando o Senhor aviva toda uma comunidade, às vezes um país, mas o impacto do avivamento na vida de uma pessoa. O que isso gera? E como nós devemos ansiar para nós mesmos, para a nossa vida pessoal, que o Senhor nos avive, cumprindo a sua promessa e sabendo que isso talvez é a nossa maior urgência. Então eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. E nessa manhã eu gostaria de convidar você a olharmos como o Senhor reavivou um dos seus discípulos, cujo nome era Pedro. E a minha oração nesta manhã é que, quem sabe, Ele queira reavivar um outro discípulo, que é você. Eu também. Amém? Assim diz a Escritura Sagrada, João capítulo 21, do verso 1 ao verso número 17. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor.
Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. No ano de 2001, eu tive um grande privilégio pessoal. Durante uma semana, em função de uma série de eventos em Goiânia, eu fui o motorista do Dr. Russell Shedd. Para mim foi um grande privilégio, para ele eu acho que foi uma grande tribulação. Porque eu tinha um Paliozinho velho, já era bem velho naquela época, aquele Palio modelo antigo, bem pequenininho, bem compacto, e o ar-condicionado dele não funcionava toda hora, de vez em quando tinha que dar uns murros assim no painel, né? E quem conhece Goiânia imagina a aflição que o Dr. Shedd passou naqueles dias. Mas andando com ele, esse homem, que quem teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente sabe que era muito caracterizado pela piedade, pela humildade, ao mesmo tempo tendo uma excelência acadêmica, um nível teológico extraordinário e uma história com a igreja brasileira de muitos e muitos frutos. Ao andar ali com ele, eu tive esse privilégio de poder conversar sobre coisas, diríamos assim, do reino, do coração, e ele sempre pronto a responder, a partilhar a experiência de vida dele. Eu já estava no ministério desde os 15 anos de idade, mas como pastor ordenado, eu tinha apenas alguns meses. Eu estava num desafio ministerial gigantesco, e ali estou eu andando com aquele homem humilde, um homem de Deus, de uma história tremenda, dirigindo para ele para cima e para baixo e passando muita tentação no Senhor por causa do calor de Goiânia e o ar-condicionado quebrado. E como homem de Deus, ele nunca murmurou por um instante daquela situação. E um dos assuntos que nós conversamos ali, naquelas idas e vindas na cidade de Goiânia, foi sobre avivamento. E uma coisa que eu não sabia, eu sei que era um tema muito caro a ele, um assunto que ele ministrava com constância, mas uma coisa que eu não sabia é que o despertamento vocacional do Dr. Shedd aconteceu em um avivamento. No dia 7 de fevereiro de 1950, quando ele estava sendo graduado, passando pela sua graduação, lá nos Estados Unidos, aconteceu algo tremendo em Wheaton College, que era o ambiente da universidade cristã onde ele estava se preparando. Deus derramou em um encontro de primavera, de uma maneira totalmente inesperada, algo tremendo sobre a vida das pessoas que estavam ali naquela capela. Haveria a pregação do ministrante da manhã, mas um pouco antes uma moça subiu e começou a falar algumas coisas a respeito do Evangelho, dando um testemunho pessoal, algo muito, muito, muito simples. E sem que ninguém programasse, sem que ninguém provocasse, vários daqueles jovens começaram a fazer uma fila em frente àquela moça, querendo a palavra. E o que eles queriam dizer, falar, eles começaram a confessar pecados e a quebrantar o coração diante do Senhor. E aquela fila, ao invés dela diminuir, ela ia crescendo e crescendo. E de repente aquela capela foi se tornando cada vez mais cheia, pessoas esperando do lado de fora. E durante um bom tempo, o Senhor derramou a sua graça de um modo tão tremendo, que a vida daquelas pessoas foi, de fato, transformada. Recentemente vimos um fenômeno parecido acontecendo em uma universidade. Isso gerou tanta polêmica nesse tempo de rede social, que as coisas acontecem lá
a 12 mil quilômetros de distância, mas você vê aqui online, pela internet, e tanta gente discutindo, é avivamento, não é avivamento, e assim por diante. Tem sinais de algo legítimo, não tem sinais de algo legítimo. Mas se tem uma coisa que demonstra quando um avivamento é uma obra de Deus mesmo, ou se é ou não um avivamento, é o que ele produz na sua reverberação, ou seja, quando passa aquele calor do momento, da experiência profunda, a pergunta é, o que surge daquilo? E só para os irmãos terem ideia, esse avivamento que o Dr. Shedd estava pessoalmente, jovem, ele nasceu em 1929, isso aconteceu em 1950, produziu daquele auditório, cerca de 500 missionários. Entre eles o próprio Dr. Shedd, que abençoou de modo tão tremendo a nação brasileira. Um daqueles missionários foi martirizado no campo, Jim Elliot, ao tentar alcançar uma tribo indígena na Amazônia. Veja, Jim Elliot abandonou todos os seus sonhos particulares e foi ao campo missionário impulsionado pela força daquilo que Deus havia feito nesse dia, 7 de fevereiro de 1950. Aquilo reverberou na vida dele. E aí talvez você pense, bom, diante da morte de um missionário de modo tão prematuro, de modo tão violento, de modo tão agressivo, então a força missionária que começou naquele avivamento deve ter diminuído. Não, irmãos. A morte de Jim Elliot criou um outro movimento em que centenas e centenas de novos missionários surgiram diante do testemunho dele, cujo coração havia sido aquecido naquela data em fevereiro de 50. Eu te pergunto, será que nós estamos precisando de algo semelhante? Será que faria diferença nas nossas igrejas se o Senhor, pela sua graça e soberania, derramasse sobre nós algo extraordinário assim? Mas nesta manhã, eu gostaria que você abrisse os seus olhos para a possibilidade disso acontecer em você. Mesmo que isso, de repente, não aconteça com todo esse auditório. Mesmo que isso talvez não seja um derramar sobre toda a sua igreja. Mesmo que talvez nós não vejamos isso na nossa geração, impactando todo o nosso país. Porque de vez em quando, o Senhor toma a decisão de avivar uma pessoa. E isso faz profunda diferença na sua história, se Ele fizer isso com você, mas na história por onde você passar. E porque eu vejo que esse texto é fundamental para essa nossa reflexão. O texto começa dizendo assim, depois disso, depois de quê? Se nós olharmos o Evangelho de João, João gasta muito tempo do seu Evangelho focado na noite da ceia do Senhor, na noite em que ele foi traído. Veja que isso começa lá no capítulo 14, então capítulo 14, 15, 16, 17, nós temos o foco em uma noite só. Diante do fato de que Jesus fez tantas e tantas coisas, o próprio João diz que se a gente fosse relatar tudo, não seria possível relatar isso, não caberiam os livros que seriam escritos sobre tudo que Jesus fez. Mas João escolhe dar foco, ênfase, naquela noite com os discípulos, e dali ele migra então para todo o sofrimento de Jesus. Como ele foi traído, como ele foi julgado de modo injusto, como ele foi terrivelmente crucificado, mas evidentemente que o Evangelho não para aí. O Evangelho não para com Jesus pendurado na cruz, mas o Evangelho de João caminha para mostrar a vitória de Jesus sobre a morte. Ele ressuscitou, ele está vivo, e João então narra os momentos em que Jesus aparece aos discípulos. Jesus se manifesta aos seus discípulos. Ele aparece uma primeira vez, portas trancadas, os discípulos amuados, com medo. Ele chega naquele lugar, glorificado, ressuscitado. Tomé não estava ali, lembram disso?
Então ele aparece posteriormente, e aí ele também se apresenta diante de Tomé. E o texto então que nós temos, o capítulo 21, a maioria dos estudiosos entendem que é um capítulo que foi anexado por João posteriormente. Provavelmente ele escreveu até o capítulo 20, por isso nós temos que, como uma conclusão no capítulo 20, mas ele achou importante inserir o capítulo 21, para dizer, depois daquilo tudo, eu preciso falar para vocês algo que aconteceu. Como Jesus se manifestou mais uma vez. E por que ele se manifestou. E tudo isso aqui está muito em torno da figura de Pedro. É interessante que Pedro era aquele apóstolo que ele errava muito por ação, dificilmente por omissão. Você lembra disso? Tudo quanto é situação, Pedro tomava frente. Jesus fala assim, por exemplo, quem dizem que eu sou? Quem responde? Jesus chega lá, a multidão vai embora. Quando Jesus diz, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue, a multidão fica escandalizada, o povo vai saindo, não é? E aí ficam só os discípulos. Jesus diz assim, vocês, por que vocês não vão? Quem é que dá uma palavra? Pedro. Para onde vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não é verdade? Jesus está andando sobre o mar. Quem quer andar sobre o mar? Mas quem afunda também no mar? Esse é Pedro. Agora, Jesus ressuscita, aparece diante dos discípulos a primeira vez. Pedro está lá? Está. Mas parece que não está. Está, mas parece que não está. Você não vê uma palavra, não vê uma reação. Aquele homem que sempre era impetuoso, que sempre agia de alguma maneira, está lá, parece que ele está assim, ó. Jesus aparece de novo, Tomé fica maravilhado, os discípulos estão maravilhados. Cadê Pedro? Aí a gente chega aqui no capítulo 21, Pedro faz uma coisa que lá em Goiás a gente gosta muito de fazer. Goiano gosta disso. Foi pescar. Só que lá em Goiás a gente gosta de pescar por um motivo diferente. Não se assuste se você estiver andando por Goiás, ver alguma placa, principalmente caminhão, escrito assim, está nervoso? Alguém conhece o resto? Vai pescar. Então, goiano, quando está nervoso, gosta de pescar. Por isso que a indústria da pesca está crescendo tanto, né, pessoal? O povo anda nervoso. Mas aqui, irmãos, nós temos que entender que é uma situação diferente. Pescaria não era um hobby para Pedro. Pedro nasceu em Betsaida. Tinha um irmão chamado André, que inclusive foi quem o levou pela primeira vez até Jesus. Pedro era pescador por profissão. E agora, ele simplesmente chega para os outros, e o homem era muito influente, pessoal. O camarada era um líder, ele chega nos outros e diz assim, ó, quer saber? Eu vou pescar. E os infelizes dos outros discípulos estavam juntos, deve fazer o quê? Vamos também. Não tinha um para exortar Pedro. E ele vai pescar, deixa eu te dizer uma coisa, como um atestado da condição espiritual que ele estava. E nós sabemos por que ele estava daquele jeito. Jesus havia advertido para ele, Pedro, você vai me trair. Pedro, acho que ele tinha uma compreensão sobre si mesmo muito equivocada. Ele confiava na sua força, na sua firmeza, na sua diligência. E o Senhor disse, você vai me trair, Pedro. E a Escritura diz que isso de fato aconteceu. Pedro traiu Jesus e numa cena, numa circunstância que nem foi de tão grande perigo assim, diante de alguns serviçais, ali no pátio da casa de Caifás. E a Escritura diz que quando ele traiu o Senhor Jesus, quando ele traiu, como o Senhor Jesus disse, o galo cantou, e há nos evangelhos uma descrição que se tiver jeito, eu não sei como que vai ser, mas se tiver jeito, eu quero bater um papo com Pedro lá no céu. Pedro, me explica aquela coisa, rapaz, como é que foi? Porque a Bíblia diz assim, que quando o galo cantou, o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus. E a Escritura diz que ele saiu, e ele chorou amargamente. E agora ele diz, quer saber? Eu vou pescar. Eu vou voltar
para a pescaria. Avivamento é uma visitação especial, extraordinária do Senhor sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E porque eu creio que nós estamos aqui diante de um avivamento pessoal, porque quando Pedro resolve pescar e ele com aqueles discípulos pescam a noite inteira, no outro dia de manhã ele recebe uma visita à beira da praia. Alguém vai ali. Alguém chega até ali. E num primeiro momento, o texto já nos revela que é o Senhor Jesus, ressurreto, glorificado. Mas o texto diz que eles não conseguem perceber num primeiro momento que é Jesus. E quando Jesus vai ali, Jesus vai com intencionalidade. Ouça isso que eu estou dizendo. Jesus não vai fazer um passeio, uma caminhada matinal. Jesus vai com intencionalidade. Ele vai para restaurar o coração do seu discípulo. Isso que ele vai fazer. É por isso que ele está ali. Mas aí tem algumas coisas fantásticas que você precisa perceber. A primeira coisa, você precisa observar como Jesus revela que ele não mudou. Ele não mudou. E olha que coisa tremenda. Ele revela que ele tem o mesmo poder. O poder dele, ele não perdeu, ou ele não deixou de usar. E por que nós sabemos disso? Preste atenção, isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que o milagre que se repete nas condições mais próximas, é quase o mesmo milagre, só que em dias diferentes, é justamente esse milagre aqui. Por quê? Porque se você for lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus tem o segundo encontro com Pedro, Pedro estava ali com o seu irmão, com seus sócios, como pescador. Jesus vai ali, ministra a multidão. Jesus faz o milagre, o primeiro milagre da pesca maravilhosa. Esse aqui é um segundo milagre da pesca maravilhosa. E você deve se lembrar que quando aquele milagre da pesca maravilhosa aconteceu lá em Lucas capítulo 5, Pedro tem uma reação. Afasta de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Mas o que Jesus diz para ele? Pedro, a partir de agora, você vai ser um pescador de homens. E o que diz a Escritura? Que deixando as redes, não só Pedro, mas aqueles outros discípulos seguiram Jesus. Aí o que Jesus faz agora? Quando Pedro voltou a pescar, Pedro voltou para as redes, Jesus chega lá e diz assim, gritando lá na beira da praia: "Oh! Tem peixe aí?" "Não! Pescamos nada essa noite." 200 côvados são mais ou menos 96 metros. À beira do lago de Tiberíades. Então não dava para falar assim, sussurrando, né? "Tem peixe. Ah, pessoal." Não, era uma conversa meio gritada. "Oh, tem peixe? Não, não pescamos nada à noite." "Oh, joga a rede, joga à direita." Mesma palavra que ele tinha dito lá para os discípulos em Lucas capítulo 5, na primeira pesca maravilhosa. E quando os discípulos lançam a rede, o que acontece? Aquele milagre novamente, no mesmo lugar, envolvendo algumas das mesmas pessoas. E aí o texto diz que eles caem na consciência: é o Mestre, é o Senhor, é o Senhor. Pedro, quem mudou foi você. Eu continuo sendo Jesus, o seu mestre. Eu fiz lá atrás, eu posso fazer agora. Eu tenho o mesmo poder, eu tenho a mesma glória. Quem mudou foi você. E aí o texto diz que Pedro, então, tomado de emoção, aí voltou o ímpeto de Pedro. O homem que estava amuado, agora despertou. Ele estava lá assim, numa situação meio ridícula. Graças a Deus nós estávamos lá para ver Pedro. Joga, se cinge, joga uma capa para pular na água. Você já viu isso? Alguém pôr a capa para pular na água?
E ele sai nadando, chega na beira, nem espera o barco, nem ajuda no primeiro momento seus companheiros, vai nadando, e eu fico imaginando, gente, a cena. Você não consegue imaginar, não? Eu fico imaginando. Porque ele foi no ímpeto, né? Foi na vontade, deve ter chegado. Se eu fosse Pedro, eu ia pensar assim, o que eu falo agora? O que eu faço? Mas Jesus, como a gente diz lá em Goiás, Jesus de vez em quando quebra as pernas da gente, viu? Jesus está na beira do lago. Ô Pedro, vem tomar café? Você quer o pão mais assadinho? Ou nesse ponto tá bom? Só tem peixe. Jesus está fazendo um churrasco na beira da praia, pessoal. Onde que Jesus arrumou o peixe? Parte do milagre. O pão. E Jesus está ali preparando uma refeição para os discípulos. Talvez nós poderíamos esperar um Jesus ali até que enfim, hein, Pedro? Eu te avisei, eu te falei, viu, irmã? Seja como Jesus. Quando a coisa pegar, faz um pãozinho assado para o marido. Oi, meu bem, como é que você está, infeliz? Né? Tá? Bom exemplo, né? Mas Jesus mostra o quê? O poder dele não mudou e o cuidado dele não mudou. O cuidado dele mudou. Pedro, quem mudou foi você, Pedro. O meu cuidado não mudou. De vez em quando a gente tem umas histórias do cuidado de Deus, não é verdade? Anos atrás eu era missionário, uma situação financeira difícil, gente. E eu tinha um par de sapatos nessa época. E ele estava furado. Um buraco desse tamanho em cada sola de cada pé de sapato. E o pastor tinha um costume, né, que algumas igrejas ainda têm, de, na hora da confissão, no culto, mandar a gente orar de joelho. Então a gente ficava lá na frente, ministrando. Agora toda a igreja de joelhos para confessarmos os nossos pecados. E eu ficava mirando o púlpito, para esconder lá de trás assim, a sola do sapato, ninguém vê que meu sapato estava furado. E aí um dia, naquela situação, eu falei assim para Deus, Senhor, eu sei que é para eu confessar pecado, mas hoje eu preciso fazer um pedido. É um pedido muito bobo, Senhor. Eu me sinto constrangido de pedir algo assim para o Senhor e ocupar o Senhor com uma coisa dessa. Mas, Senhor, eu preciso de um sapato. Fiz aquela oração e esqueci. Na segunda-feira, bate na minha porta um rapaz, era um camarada meio aventureiro, de uma situação econômica com certeza muito melhor que a minha. E ele bate na minha porta e diz assim, Jean, você sabe que eu vim de uma viagem na Europa e foi uma viagem fantástica. Ele foi me contar sobre os Alpes e tal. E vem com aquela conversa toda. Onde que esse cara está querendo chegar? Aí ele virou para mim e falou assim, é o seguinte, eu comprei um sapato caríssimo, achei ele lindo. Eu comprei esse sapato, é de couro, de pelica, de cabra. Eu nem sabia que existia sapato de couro, de pelica, de cabra, da cabra que vivia lá na Europa. Aí ele virou e falou assim, rapaz, e não é que chegou aqui e ficou apertado para mim? Você não quer experimentar, não? Adivinha o resultado, irmãos? Eu não vou dizer que eu parecia a Cinderela, porque eu sou muito macho para dizer uma coisa dessa. Mas coube direitinho. Eu já comprei muito sapato daquela época para cá, mas nunca eu tive um sapato tão caro, tão bonito, tão confortável igual aquele. E quando eu lembro dessa história, veja, irmãos, Deus nos supre de muitas e muitas maneiras, mas quando Deus nos dá essas histórias, é para a gente lembrar, Ele cuida, Ele está cuidando, Ele não deixou de cuidar. Quem muda é a gente, Ele não muda, Ele é o nosso Senhor, o nosso provedor. Pastor Luiz Ricardo de Monteiro, uma bênção em muitos campos da Junta de Missões para muitos de nós. Pastor Luiz Ricardo contava que quando pré-adolescente,
Um dia o pai dele falou assim: meu filho, vai, que Deus colocou no meu coração, nós temos que mandar uma compra para a família do irmão tal. Ele foi no mercado, fez a compra, levou, cidadezinha do interior. E quando ele chegou, que ele bateu a porta daquele irmão, e que ele abriu a porta, e ele então entregou a compra e disse: ó, meu pai pediu para entregar isso aqui para o senhor. Aquele homem caiu em choro. E depois aquele irmão em Cristo foi contar para ele: Luiz, pela manhã nós não tínhamos o que comer. E a minha esposa chegou e disse assim: meu bem, como nós vamos fazer? Nossas filhas estão com fome, elas já não comeram ontem à noite. E aquele marido chegou e disse assim: meu bem, põe a mesa. Põe a mesa, meu bem. Mas cadê a comida? Não sei. Nós vamos pôr a mesa, nós vamos orar. E aquele homem, numa atitude de fé, ele fez uma oração de gratidão pela comida que Deus haveria de mandar. Aí, de repente, alguém bate na sua porta. Meu pai disse para eu entregar isso aqui para o senhor. Como que você reagiria? Mas estas são apenas testificações extraordinárias desse Deus que cuida da gente o tempo todo. Então o poder de Jesus não mudou, o cuidado de Jesus não mudou, mas há uma terceira coisa que não havia mudado, mas que para Pedro havia. O chamado do Senhor não muda. Aí o texto nos conta que eles sentam ali e ninguém tinha coragem de perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Então eu espero que você não tenha nenhum jantar ou café da manhã assim com esse constrangimento, né? Todo mundo ali comendo, olhando um para o outro, né? Olhando para baixo, receoso. E aí Jesus toma a iniciativa: Pedro, vem cá, vamos conversar, eu e você. E Jesus traz ele para mais perto e começa um diálogo específico com ele. E ele pergunta: Pedro, você me ama? Há aqui um jogo de palavras que alguns tentam ver algo de extraordinário sobre a intensidade ou não do amor. Eu confesso que eu não vejo dessa maneira, então para mim é uma pergunta objetiva: Pedro, você me ama? Mas é uma pergunta difícil, irmãos. Se a minha esposa, que é a Anaí, que está aqui, chegar para mim agora e falar assim: meu bem, você me ama? Eu vou dizer assim para ela: meu bem, claro que eu te amo, meu bem. Como assim? Você tem dúvida disso? É porque a gente que é homem, a gente é bobo. Não é assim, viu, irmão, que você responde, né? Não é assim: oh, você não sabe que eu te amo? A gente responde assim: eu te amo extraordinariamente. Não dá outro efeito? Fala a verdade, não é? Aí a Anaí está rindo porque ela sabe da minha dificuldade de agir assim, não é? Agora, se eu tivesse traído a Anaí, e ela virasse para mim, olhando nos meus olhos, e assim, com os olhos tristes, ferida no coração, e ela disse assim: Jean, você me ama? Você acha que seria fácil responder? Principalmente se eu a amo. Seria fácil dizer assim: eu amo. Apesar do que eu fiz, eu amo. A pergunta de Jesus aqui, irmãos, ela é muito poderosa. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele está perguntando para um traidor. E Pedro diz: sim, Senhor. Então, Pedro, o que você está fazendo aqui? Rede, pescaria. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, cuida dos meus cordeiros. Pela terceira vez: Pedro, você me ama? E aí o texto diz, olha que coisa forte, irmãos. Vamos lá para o texto. Pela terceira vez, verso 17, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Algumas versões trocam a palavra tristeza por mágoa, não no sentido de ressentimento, mas assim, doeu.
Por quê? Porque quando Jesus pergunta pela terceira vez, o que Jesus está fazendo é tratar o problema. A ferida existia, a ferida estava aberta. E Jesus, meus amados irmãos, deixa eu te dizer uma coisa sobre Jesus. Ele não finge que o problema não existe. Ele não joga as situações para debaixo do tapete. Ele trata conosco, mas não para nos ferir, mas sim para nos curar. Às vezes dói quando você passa o remédio na ferida. Principalmente a gente aqui que conviveu com metiolate, sabe disso. Eu tinha um avô paraibano que não gostava de metiolate, não. Quando você machucava, ele trazia o vinagre. E não era aquela coisinha assim, um algodãozinho. Não. Era... Então, às vezes, tratar a ferida dói. Mas ela tem que ser tratada, porque para ser curada, você tem que mexer nela, você tem que limpá-la, você tem que medicá-la. E é isso que Jesus está fazendo. Mas o tempo todo Jesus está dizendo o quê? Você tem um chamado, Pedro. Você não é mais pescador. O que você está fazendo aqui? Aquela foi uma visitação poderosa de Deus, através do Filho, para reavivar o coração de Pedro. Mas como Pedro respondeu? A gente vê algumas coisas interessantes. Porque quando a gente continua lendo as Escrituras e a gente vê o resultado desse encontro de Pedro com Jesus, nós vemos um arrependimento profundo, uma consciência de quem ele era. Lembra lá no primeiro milagre? Quando Jesus faz o milagre, o que ele diz? Afasta de mim, porque eu sou um pecador. Mas Pedro havia experimentado que Jesus, santo, 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 Rei dos reis, não se afastou dele por ele ser pecador, mas se aproximou dele para perdoá-lo, purificá-lo e resgatá-lo. E agora que ele havia sido consumido pela culpa e pela acusação, cujo coração havia se distanciado do Senhor, o Senhor vai lá e o leva novamente ao arrependimento. Porque, meus amados irmãos, ouça isso em nome de Jesus que eu vou te dizer: a mesma graça que nos salvou é a graça que nos renova e que nos sustenta. Então nós temos que andar arrependidos constantemente, voltando-se para a cruz constantemente, porque olhando para a cruz nós somos renovados de glória em glória, até que sejamos revestidos plenamente por sua glória eterna. Mas até chegar lá, o nosso caminho é de pecadores que se arrependem. E como nós sabemos, não existe avivamento na vida pessoal, muito menos na vida da igreja, sem começar pelo arrependimento. Ele também teve uma atitude de rendição. Mais uma vez, ele lança fora as redes. Ele sai dali para cuidar de ovelhas. Ele sai dali para responder ao chamado do Senhor. Ele sai dali consciente de quem havia mudado era ele. Mas Jesus não havia mudado o seu poder, Jesus não havia mudado o seu cuidado, Jesus não havia mudado o seu chamado para com a vida dele. E ele retorna rendido, com certeza, quem sabe lutando com alguns sentimentos ainda de constrangimento. Todos os discípulos sabiam. Mas agora, como um exemplo de alguém que se submete e que ouve a voz do Mestre, e mais uma vez larga as redes para se tornar pescador de homens. E ele se consagra. Disposição para estar aonde o Senhor o chamava novamente para estar, e para fazer aquilo que o Senhor desejava que ele fizesse, talvez agora consciente do quanto ele deveria depender exclusivamente da graça do Senhor, porque quando ele confiasse em si, a sua derrota seria iminente. Isso ele já sabia. Isso é uma coisa que nós precisamos saber. Toda nossa autoconfiança, eu diria que não é nem um passo para a derrota, já é toda uma jornada em que nós já estamos derrotados.
Mas ele volta e diz: Senhor, então faz da minha vida o que o Senhor quer. E a gente tem sinais maravilhosos dos resultados disso. Como Pedro não ficou no lago de Tiberíades, como Pedro mais uma vez larga as redes. Pedro está em Pentecostes. E ali ele não tem a pessoa do mestre ao lado dele, porque o Senhor havia sido assunto aos céus. Mas ali ele recebe o cumprimento da promessa de que eles seriam revestidos do alto. E lá estava Pedro. Lá estava Pedro fazendo aquele sermão, onde mais de 3.000 pessoas se converteram. Lá estava Pedro liderando o povo do Senhor, a igreja em Jerusalém. Lá estava Pedro quando entre os samaritanos começou um avivamento, gente se convertendo, e a igreja então envia Pedro e João. Lá estava Pedro vendo a salvação chegando aos samaritanos. Lá estava Pedro, porque não estava pescando no mar de Tiberíades, porque de novo havia rasgado as redes, deixado as redes. Lá estava Pedro quando a salvação chegou aos gentios pela primeira vez na casa de Cornélio. Pedro achava, naquela decisão, eu vou pescar, que o que tinha para acontecer já tinha acontecido. Mas os planos do Senhor não eram esses. As coisas estavam apenas começando. E você sabe por que eu acho, meu irmão, que Deus trouxe essa palavra para você nessa manhã? Porque tem um monte de gente aqui igual Pedro, tomando rede e voltando para o lago. Tem gente decepcionada com a igreja, tem gente decepcionada consigo mesmo, tem gente cansada, tem gente dizendo: não, esse negócio de ministério eu já servi, agora é para outros. Tem gente que está no ministério, mas está infeliz em fazer o que está fazendo para Deus. Tudo está pesado demais, tudo está difícil demais, tudo está ruim demais. E o que você precisa, o que eu preciso, nós precisamos de uma visitação, de um avivamento. Porque, meu irmão, minha irmã, talvez as coisas estão apenas começando para a glória de Deus. Eu fico imaginando se Deus reavivar o coração de alguns aqui nesta manhã. Se você vê o Senhor nesta manhã à beira do mar e perceber que o poder dele não mudou, o cuidado dele não mudou, o chamado dele não mudou, quem mudou foi você, mas agora você se arrepende, você renuncia às suas razões, você se entrega e você diz: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor, me conduz. Ah, meus amados irmãos, se isso acontecer nesta manhã, imagine isso se espalhando pela nossa nação, lá na sua igreja. Glória a Deus. Imagine. Dr. Shed morreu no dia 26 de novembro de 2016, aos 87 anos. Mas o que aconteceu em 1950 ardeu no coração dele. Há uma mensagem dele sobre avivamento, feita num congresso da Fiel, em que ele conta o testemunho do que foi para ele, a visão dele de avivamento, a partir do que Deus fez em 1950. E o anseio daquele homem era estar com o Senhor, porque ele provou de uma porção tão tremenda da graça, que a vida dele foi marcada por uma coisa: saudade. Saudade de estar com o Mestre. Então eu vou servi-lo, e servi-lo, e servi-lo, até o último momento. Para a gente terminar, irmãos, por que Pedro negou Jesus? Alguém lembra? O que levou Pedro a negar Jesus? Medo. Autoproteção. Ele se sentiu ameaçado pela circunstância. E apesar do ímpeto de ter, inclusive, cortado a orelha do soldado Malco, agora ele está cheio de medo. E ele nega o Senhor Jesus para não morrer. O que
o relato histórico nos diz sobre a morte de Pedro? Talvez você precise ser relembrado, ou talvez você precise saber. Pedro morre em Roma por causa do testemunho do Evangelho, e ele morre crucificado. E a tradição histórica nos ensina que quando ele foi levado para a crucificação, ele diz: não me crucifiquem de maneira normal, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Aquele que era incapaz foi capacitado, porque um dia ele foi reavivado à beira do mar de Tiberíades. Nessa manhã, o Senhor quer reavivar você, meu irmão. Quer reavivar você, minha irmã. Porque a história só está começando. Só está começando. Vamos ficar em pé. Quero pedir a Raquel que venha aqui. Nós vamos ter um momento de oração. Há um hino antigo que diz, né? Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Não vou pedir para a Raquel cantar o hino, não, porque evidentemente nós não combinamos nada disso. Mas eu queria dizer para você que essa tem que ser a nossa oração nessa manhã. Vem, Senhor. Vem, Senhor. As nossas almas inflamar. Vem, Senhor. Nos desperta. Quem mudou, Senhor, fui eu. Eu que mudei, Senhor. O Senhor não mudou. Então, nesta manhã, reaviva a minha alma. Se você quiser, nós vamos orar. Pedir o pastor Roster para vir aqui. Nós vamos orar por você. E eu creio que Deus haverá de fazer grandes coisas através de você. Só está começando, meu irmão. Não é o fim. Talvez aqui é o princípio de muitas histórias do poder e da graça de Deus na sua vida. Mas você precisa se render. Você precisa lançar as redes. Você precisa entregar. Você precisa ter coragem de dar o passo que o Senhor quer que você dê nesta manhã. Vem cá, reverendo, por favor. Vamos adorar o Senhor. E se você deseja ardentemente dizer: Senhor, eu estou aqui, e você quer sair do seu lugar, você sai daí, vem aqui. Não apenas como um ímpeto. Mas se Pedro tem uma coisa para ensinar para a gente, é que ele caiu na água e nadou na direção de Jesus. Nade na direção de Jesus nesta manhã. Clame a Ele: reaviva, Senhor, o meu coração, reaviva, Senhor, a minha alma. Oh, aleluia. Orem. Pai de amor, muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor é Deus vivo e fala conosco. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Sim, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Hoje o Senhor nos falou que o poder do Senhor não mudou. Aleluia, Senhor. Que o cuidado do Senhor não mudou. Que o chamado do Senhor para nós não mudou. Tem compaixão de nós, Jesus. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias. Nós olhamos para os gigantes, Senhor. Nós afundamos. Mas, Senhor, socorre-nos nessa manhã. Amém, Senhor. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Estende a tua mão e ajuda-nos, ó Senhor. Amém, Senhor. Tua palavra falou poderosamente ao nosso coração nessa manhã. Oh, Jesus, renova a nossa fé no teu poder. Oh, Jesus, perdoa-nos quando duvidamos do teu cuidado. Oh, Senhor, renova o nosso chamado nessa manhã. Deus, reaviva o nosso coração. Deus, abre os céus e desce aqui. Traz quebrantamento, Deus, ó Pai, arrependimento. Perdoa os pecados confessados nessa manhã. Traz esses homens e mulheres de volta totalmente para o Senhor. E faz algo novo, Deus, ó Pai, para que depois desse congresso, esses irmãos e irmãs saiam daqui falando de Jesus para todo aquele que estiver na frente. E que o Senhor traga restauração nos lares. E que o Senhor traga restauração na igreja. E que o Senhor traga restauração na cidade.
Senhor, reaviva-nos, ó Deus. Restaura-nos em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, dá-nos um coração totalmente de Cristo. Nós não queremos viver para nós. Nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos ouvir tua voz. Jesus fala conosco. Há um hino antigo que diz que eu não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a nossa, Jesus, e leva-nos para onde o Senhor quiser. Ó Deus, muito obrigado pelo pastor Jean. Muito obrigado pela vida desse teu servo, tão amado por nós. Muito obrigado pela obra de Jesus na vida dele. Jean não fala de nada que ele não vive. Ele fala da grande bênção do Senhor sobre a sua vida. Continua a abençoar a sua vida. Abençoa a vida de Nair. Abençoa seus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. A igreja que ele pastoreia, o ministério de discipular pastores, Deus, ó Pai, vai adiante do teu servo. Glorifica o teu nome na vida dele. Abençoa a tua igreja nesse lugar, Pai. Nós queremos sair daqui, Deus, ó Pai, para viver novos tempos da tua presença. Amém. Queremos viver um tempo de reavivamento na IPB. Oramos para que o Senhor quebrante o coração de nossas lideranças, nossos pastores, nossos presbíteros. Que o Senhor coloque uma fome pelas almas, sede de ganhar almas em nossos corações. Ó Deus, dá-nos um novo tempo neste país. Amém. E dá-nos aqueles pelos quais Cristo morreu. Amém. Essa é a nossa oração, Deus. Restaura-nos, reaviva-nos pessoalmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.